Diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus dizia: eu vou para o Pai preparar lugar para você, porque eu quero que você esteja comigo na eternidade. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. O Senhor me acordou hoje na madrugada, antes que Ele me acordasse, que eu despertasse do sono, ainda quando eu dormia, Ele me deu a revelação dessa palavra. E Ele está dizendo que o maior medo é um conforto. Essa palavra é um conforto para mim, é um conforto para você, porque o maior inimigo a ser vencido, concorda comigo? É a morte. Porque tememos tantas coisas, mas nada mais tememos do que a morte. A morte é um inimigo feroz, é um inimigo e último inimigo a ser vencido. Existe muitos medos. E a Bíblia diz, e o Senhor Jesus, o nosso Deus diz, não temais. E existe muitas recomendações de Gênesis, Apocalipse, na palavra, no livro do ser humano, que não devemos ter medo. Porque o medo, na verdade, é um espírito. O medo, o amor lança fora todo medo. O amor cobre multidões de pecado. O amor une perfeitamente todas as coisas. Vamos para 1 de João 4:8. Deus é amor. E a recomendação é: não tenha medo, não temas, não esteja com medo, porque o amor, o medo é um espírito. E assim eu quero te saudar com a paz que excede todo entendimento. Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua mente, esteja sobre o seu coração, esteja sobre você. E que você não tenha medo, e que você não viva no medo, e que você não deixe o medo te dominar. Porque se Cristo habita em vós, você não pode temer. Não temas, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não tenha medo de nada, porque Deus está com você. E hoje o Senhor quer te dar um ânimo, quer te dar uma palavra de ânimo. E vamos refletir um pouquinho. Eu costumo dizer que desejo ser o teu professor de vida, o professor de Bíblia, pelo menos um professor inicial. Depois o Espírito Santo vai continuar te ensinando, porque a palavra é dele. Eu apenas sou um instrumento e tenho um grande desejo e uma grande vontade que você seja abraçado por Jesus, que você seja abraçado por esse nosso Deus, e que você possa entender e compreender que Ele quer te dar um lugar, e um lugar de paz, um lugar de, independente da circunstância que esteja vivendo, que aí você tenha a certeza que este mundo não é o final, que as lutas, as batalhas aqui não é as últimas batalhas, mas que existe uma esperança, e nessa palavra Ele nos dá essa esperança. E dizia ele, o nosso Jesus, que você não deve se preocupar. Quando se fala coração na Bíblia, se fala de emoção, se fala de intelecto, se fala de raciocínio, se fala de vida prática no seu pensamento. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim, dizendo Jesus. Ele estava aqui dando os seus últimos comandos, próximo à sua crucificação, próximo a cumprir com o seu propósito na terra. Aqui ele veio. E também próximo ao povo, aquele povo que presenciou os milagres, os sinais, os prodígios, estava prestes a crucificá-lo, estava prestes a entregá-los ele na mão dos que fariam isto. Cumprindo, claro, o propósito, cumprindo, claro, a profecia, mas ele estava nos finalmente. E os discípulos sentiam, porque, afinal de contas, aqueles que tinham vivido 3 anos com ele, que tinha presenciado a companhia, a boa companhia de Jesus, a alegria de estar
ali na companhia de Jesus, de entender e compreender tudo que ele dizia, né? As palavras deveriam ser das mais agradáveis possíveis, né? Quantas lições aprenderam em 3 anos. E também presenciaram muitos trabalhos, muitos milagres, muitos sinais, prodígios, muitos que seguiam ele por conta das bênçãos, por conta dos milagres, multiplicação dos pães, dos peixinhos, e eles estavam sentindo ali que perderiam o seu mestre, né? Não compreendiam ainda todo o plano e o projeto, pois não haviam recebido o Espírito Santo e não tinha ainda a revelação completa. E a Bíblia também não estava fechada, né? O Novo Testamento foi escrito a partir deles, dos discípulos, e através do Espírito Santo, apóstolo Paulo, enfim. Mas ali eles estavam no pontapé inicial do cristianismo, tinham a Torá, tinham as promessas. Então, crer em Deus, que era a revelação dos pais, eram as promessas, e crede também em mim, que era Jesus que estava ali. No verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou-vos preparar-vos lugar. Como ele prepararia esses lugares? Através da sua morte, o cordeiro sacrificado, né? A gente vai para 21 desse mesmo capítulo aqui. Da ressurreição do terceiro dia e ascensão, subindo aos céus. Mas em 1 Coríntios 2,9, não sabeis, não vides o que está escrito, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano ainda, mas que já está preparado desde a fundação do século para todos que o amam. Dizendo ali que o que estava preparado, ou seja, Jesus aqui estava preparando porque era uma promessa que haveria de cumprir, né? Morreria, seria entregue e ao terceiro dia ressuscitaria. Inaugurando assim o plano de salvação, o plano perfeito da salvação. E já está preparado para todos que o amam. Vamos para Deuteronômio 11:1. Todos que amam a Deus, observam as suas leis, seus preceitos, seus mandamentos e colocam em prática quando? Todos os dias. João 14:15. Aqueles que me amam, dizendo Jesus, observam as minhas leis e me seguem e obedecem e praticam, né? Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui é uma palavra de ânimo. Eu estou indo preparar-vos lugar, através da minha morte, dizendo Jesus, da minha ressurreição, e quando eu ascender os céus, eu estou, ou seja, o tempo da graça. Reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, tanto eu como você já temos a salvação em Cristo Jesus. Porque confessamos os nossos pecados, reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. Eu quero te chamar também para ler comigo Apocalipse. Mas antes a gente vai ler Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, qual é a condição de sermos salvos? Perseverar até o fim. Aquele que perseverar. O que é perseverar? Eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu confesso os meus pecados. Eu me entrego e passo pelo batismo. E aí eu persevero. Persevera como? Lendo a Bíblia, meditando, orando, em cima da palavra que Deus vai te dar, em cima da comunicação que Deus vai te dar. E assim vamos nos santificando, porque sem paz, sem santificação, ninguém verá Deus. Sem a fé, ninguém verá Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. E agora eu quero te chamar para você ler aqui em Apocalipse 2:10, que também é uma promessa. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está a lançar alguns de vós em prisões, a fim de
que sejais provados e sofrerão grandes perseguições durante os dias, ser fiel até a morte, eu, dizendo Jesus, te darei a coroa da vida eterna. Então, esse é a promessa. Essa é a promessa do nosso Deus. Que não se turbe o teu coração. Não ande perturbado. Não ande... sabe, estamos em tempos de guerra, né? Não no nosso Brasil, graças a Deus ainda não. Não sei o quanto vai reverberar e quando. Porém, existe um tempo de alerta. Eu, particularmente, não tenho televisão, não pretendo ter televisão em casa. E mesmo que tiver, não vou perder meu tempo, porque se tem algo que é nosso, propriamente dito, é o nosso tempo. E você precisa gastar ele com algo que te traz algum benefício, né? Precisa criar rotinas que vão virar metas e que vai ditar destinos proféticos. E assim viveremos propósito. E isso eu creio que é uma vida longeva, uma vida pautada naquilo que tem valor. Então eu creio que eu não posso deixar vacilar, porque a única coisa que é nosso é o nosso tempo, né? E não volta atrás, é como um rio de águas correntes, ele só vai, ele só segue. E o plano da salvação, o projeto da salvação, e a palavra de conforto hoje é que o nosso maior inimigo, o inimigo último a ser vencido, é a morte. E aqueles que estão em Cristo já passou da vida para a morte. Ou seja, da morte para a vida. Peguei você agora numa peça, né? Passou da morte para a vida. Porque o salário do pecado é a morte, vamos para Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você viver no pecado, se vivermos no pecado, escravo do pecado, dominado pelo pecado, na prática do pecado, certamente é a morte. Certamente vamos morrer. E não é morrer fisicamente, porque é certo que vamos passar por isso. Se Jesus tocar o trombeta agora, estamos vivos, seremos transformados num corpo de glória e encontraremos com eles na nuvem. É o que diz a palavra. Mas se formos para o inferno, também haverá a morte do inferno. A morte eterna será lançado. Os diabos, seus anjos e aqueles que o seguiram. No lago de fogo, onde será atormentado para a eternidade. Portanto, o inimigo maior a ser vencido é a morte. Mas todos que se renderam a Jesus hoje, como João 3, né, a explicação de Jesus ali para Nicodemos, que deveríamos nascer de novo da água e do Espírito. Uma nova vida, uma nova identidade. Por quê? Nossa pátria está no céu. Somos cidadão do céu e aqui estamos de passagem. Entenda comigo e compreenda, segundo as Escrituras, que tudo que temos aqui é passageiro. Né? Se você conquista, se você tem uma boa profissão, tem um bom salário, tem propriedades, tem empresas, tem bons carros, enfim, é passageiro. Na gaveta do caixão não se leva nada. Em velório não existe mudança. Portanto, vai ter fim. É finito aqui aquilo que você conquista, aquilo que você busca. Então, creio que da forma mais sensata seríamos conquistar, claro, mas sem desespero, sem atropelar princípios, sem sair atropelando todo mundo e a qualquer custo queremos conquistar. Porque a maior conquista é aquilo que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, mas que o Senhor já preparou desde a fundação do século para todos que o amam. E todos que o amam observam suas leis, seus preceitos, seus mandamentos e colocam em prática todos os dias. Ou seja, eu acordo, hoje foi uma exceção, tenho vivido essas experiências com Deus, em que Ele já me acordou com a palavra que Ele queria me comunicar. Ou seja, Ele já me comunicou a ordenança para esse dia, que eu não devo
me preocupar, porque o meu maior inimigo eu já venci, que é a morte. Eu não morro mais, porque eu já vivo para a glória. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu já estou salvo em Cristo Jesus. É claro que, se Jesus não voltar enquanto eu estou vivo, e se eu tombar a sepultura, então eu morri. Mas o meu espírito está vivo porque já tem uma promessa. O meu nome já está escrito no livro da vida. E o seu nome tem que estar lá também. Porque eu desejo que você seja o meu vizinho lá na eternidade, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem luto, nem enterro, nem ferrugem que vai comer aquilo que você produz, que você planta, mas haverá um gozo eterno diante do seu Senhor, diante do seu Deus. Porque a palavra ela é muito clara. Eis que eu quero que você esteja lá comigo, Jesus disse. Vamos ler de novo? João 14, no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Estarás comigo para a eternidade. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis ao Pai. E já desde agora o conhecereis, e tendes o visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas de meu Pai, que está em mim, é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras que tem feito. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós até o último dia. Então, esta palavra é um conforto, é um entendimento. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz, não andeis ansioso por coisa alguma, antes faça os seus pedidos em oração, em ação de graça e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim eu desejo terminar essa sexta-feira, lembrando que sexta-feira é o último dia da semana, eu cumprindo aqui, perdão, hoje não é sexta, não, hoje é quinta, é verdade. Tem amanhã ainda para gravar mais um vídeo. Então não vamos terminar sexta-feira, mas vamos terminar quinta-feira, dizendo que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre, e qual bom, qual suave é que os irmãos estejam em união, e de saber que o Senhor nos acorda com essa palavra. Não se turbe o vosso coração. Tenha sua fé em Deus e tenha sua fé em Jesus Cristo, porque Ele já te deu a vida eterna. Ainda que esteja nesse tabernáculo de carne, entenda uma coisa, logo estarás
no céu de glória e gozando para sempre, para a eternidade com o Senhor, teu Deus. Fique com essa palavra, medite nela e que Deus te consagre, te abençoe, te guie, te guarde e que haja prosperidade em tudo que tocar, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.